Aqui agora assistindo e surgiu assim na minha mente. Eu não sei se eu estou certa ou estou errada, mas fique a opinião de vocês. Me dê a opinião de vocês. Mas eu estava pensando aqui, é, às vezes a gente que eu falo, os crentes, tá? Eu tenho a liberdade de falar, não tem problema, porque eu também sou uma. Crente não, serva. Crente até o diabo é. E andei pensando e vi que tem gente que se dá de melhor dentro da igreja fazendo uma obra. Seja limpando a igreja, né? Seja num carro, dando aula na escola bíblica dominical, dando aula. Essas coisas, que tudo que faça relacionada à igreja, dentro da igreja. Mas será que você, aí do outro lado, será que está em comunhão com Deus? Será que você está com intimidade com Jesus? Porque não adianta você viver ajeitando a igreja, vivendo dentro de uma igreja de quatro paredes, onde tem várias pessoas lhe elogiando, lhe dando força, lhe dando atenção, se você está distante de Jesus. Não adianta. Não adianta. Você lamber o seu cargo, você tratar bem, você almejar, você ajeitar. Não adianta. O que adianta seu posicionamento estar alinhado ao povo da igreja se a Deus você não está? Está agradando o já daqui, né, da terra, mas não está agradando o céu. Qual é teu papel? O que é que tu estás fazendo? Está fazendo certo? Não, está fazendo errado, porque se está agradando os que vivem dentro da igreja e não está agradando ao Senhor, está fazendo papel de tolo. Do mesmo jeito, é uma pessoa que aceita o evangelho, normalmente, né, tem aquele processo de transformação, aquele processo de tirar o vício, de mudar de roupa, tem um processo de dias, de semana, até de meses, tem o processo de tirar tudo que pertenceu a carne e renunciar a tudo aquilo. Tem um processo, lógico. Mas quando o processo passa, quando tudo, né, vai ficando mais avançado na mente da pessoa que aceita o evangélico, depois assim de um ano, dois, três, até de 5 anos dentro do evangélico, sabendo já o que é bom, o que é ruim, e continua errando. Tá fazendo papel de tolo. Você, do outro lado, tá dentro da igreja, faz tudo certo. Fora da igreja faz tudo errado. Engana quem está dentro da igreja. Engana os que convivem com você no dia a dia. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém escapa do poder e dos olhos de Deus. É isso que eu tenho para dizer a vocês. Se você, do outro lado aí, tem um cargo, gosta dele, se Deus lhe colocou nesse cargo, amém. Continue zelando pelo seu cargo. Mas não esqueça que às vezes o cargo, demais a gente tem aquela expectativa, aquela dedicação demais de estar naquele cargo, fazer tudo conforme a sua vontade, o seu querer, para que tudo saia perfeito. Às vezes a gente está distanciando de Deus. Nem tudo que aparece nas nossas frentes e diz assim: Deus mandou ele dar esse cargo, Deus mandou você participar disso, Deus mandou. Nem tudo às vezes é Deus. Às vezes o homem coloca você até como uma cobaia. Às vezes você não tem nem experiência de nada ser resolvido, mas quando Deus chama, Deus lhe capacita e lhe dá experiência. Mas quando Deus não chama, a coisa fica difícil. Fica difícil, você não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Por quê? Não foi Deus que chamou. Porque quando as coisas
é mandado por Deus, é chamado por Deus, por mais que tenha dificuldade, Deus lhe capacita, Deus lhe mostra. Aqui é a saída, aqui não pode, isso daqui tá errado, Deus lhe capacita. Mas quando não é de Deus, não adianta você dedicar o pouco, a dedicação que você tem, o pouco amor, a paixão que você tem, ou um sonho de até ter um cargo, você se dedica tanto que esquece. E quem colocou ali? Quem colocou? Foi o homem ou foi Deus? Porque por mais que seja Deus, Ele quer que você tenha um aproximamento com Ele. Às vezes Ele lhe coloca nesse lugar para desenvolver o que você tem por dentro. Às vezes você tem um talento que nem você sabe, nem imagina. Mas você tem um talento, você tem um dom. E às vezes Deus te coloca para mostrar a você mesmo e quem está ao seu redor o que você é capaz de ser e de fazer. Mas não esqueça, por mais que tenha cargo, por mais que tenha dificuldade, não pense que cargo aproxima de Deus. Não. Dependendo, ele te afasta, porque você dedica tanto a sua vida naquele cargo que você esquece de Jesus. Não, mas Jesus está comigo. Jesus vai comigo. Tá, ele está, ele vai, mas você já tirou o dia hoje para conversar com ele? Mas eu não sei o que conversar. Conversa do teu dia. Conversa teu problema. Faz ele como um amigo. Eu geralmente pego uma cadeira e coloco na minha frente, tipo um psicólogo. Pego uma cadeira, me sento em outra e chamo: Jesus, sente aqui que eu quero desabafar contigo. E começo a conversar com ele como fosse um amigo. Se você não quer que ninguém escuta, que tenha gente dentro de casa, não escuta, começa a fazer algumas mensagens de carta, escrever e apresentar a ele. E ele vai lhe responder. Tchau, gente. Isso é tudo que eu tenho a dizer.